Bom, então o trabalho, né? Esse artigo vai ser apresentado por mim, Gabriele, pela Mariana Elisa. A gente escolheu um artigo que foi publicado no dia 12 de outubro desse ano, então ele é bem fresquinho. E ele fala, o título dele, né, é O Poder Preditivo da Falha de Extubação Diagnosticada pela Força da Tosse, uma revisão sistemática e meta-análise. Aqui a gente já colocou o título traduzido, né, para ficar mais fácil de se entender. Então, vamos lá. A gente já começa com uma reflexão que os autores trouxeram no artigo, né? Se a gente comparar os pacientes que tiveram uma extubação bem-sucedida com aqueles que tiveram uma falha na extubação, a gente pode ver que o paciente com falha na extubação ele tem uma maior probabilidade de morrer no hospital. Então, a questão que fica é como a gente identifica esses pacientes que têm um alto risco de falha na extubação. Um dos métodos utilizados é o TRE. O TRE é, na verdade, o uso de um teste de respiração espontânea que é muito recomendado para ajudar, para ajudar a determinar se um paciente ele pode ser retirado da ventilação mecânica ou não. Quando a gente tem um TRE bem sucedido, a extubação ela é recomendada. Porém, de 10 a 20% dos pacientes que concluem com sucesso o TRE acabam falhando na extubação. Outra situação que o artigo traz, né, é que a tosse fraca, ela é um preditor para a gente saber a falha da extubação. A questão que fica nessa afirmação é como a gente avalia essa tosse. Então, os autores trazem que a tosse ela pode ser avaliada pelo pico de fluxo da tosse e pela pontuação semi-quantitativa da força da tosse. E que, diante de dados inconsistentes que foram encontrados em diferentes estudos, né, e vários métodos, para medir a força da tosse, os autores, então, eles fizeram uma revisão de literatura de uma maneira sistemática e realizaram a meta-análise para avaliar a eficácia dos testes diagnósticos que usam a força da tosse para a detecção precoce da falha da extubação. Mas, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é esse pico de fluxo na tosse e essa pontuação semi-quantitativa da força da tosse, que é uma coisa que o artigo ele explica superficialmente, né? Então, a gente vai trazer para vocês. O pico de fluxo na tosse, o que é isso? Nada mais é do que o fluxo expirado máximo medido durante uma manobra de tosse por meio do peak flow. Né? A gente tem esse dispositivo que a gente faz avaliação, que a gente aprende ali na primeira matéria, né, de fisioterapia respiratória. E ele mede a eficácia da tosse, e o artigo diz, né, que a eficácia da tosse, ela depende da magnitude do pico de fluxo. O artigo, ele traz a informação também de que o pico de fluxo de tosse, ele inclui o pico de fluxo voluntário e o involuntário, sendo que o pico de fluxo voluntário, ele pode ser medido quando o investigador, o pesquisador, né, instrui o paciente a tossir, ou seja, a gente faz a solicitação, né, a gente conversa com o paciente e pede para ele realizar o ato. Já o pico de fluxo involuntário, ele é estimulado pelo pesquisador. Então, o paciente pode estar desacordado, pode estar inconsciente, né? E ele é estimulado com uma injeção, com a injeção de 2 ml de uma solução salina normal ou com um catéter de sucção. E aí, através disso, que a gente consegue medir, né, o fluxo expirado máximo do paciente. Outra situação que o artigo também traz é a pontuação semi-quantitativa da força da tosse. Então, também conhecido como CSSS. Desculpa, SCSS.
Então, para medir a pontuação semi-quantitativa de força de tosse, o investigador vai colocar o paciente com uma cabeceira elevada. Então, a cabeceira do paciente tem que estar entre 30 e 45 graus. O investigador ele vai estimular o paciente para tossir com tanto esforço quanto ele puder. Ele vai, quando o investigador desconectar o ventilador, então o paciente pode estar na ventilação mecânica, né? E aí, consciente, esse teste tem que ser, o paciente tem que estar consciente. E quando o investigador, o pesquisador desconectar o paciente da ventilação, ele vai pedir para tossir. Aí a tosse ela vai ser pontuada de 0 a 5, da seguinte forma. 0 vai ser uma tosse, vai ser sem tosse sob comando, então o paciente não vai conseguir tossir. 1 vai ser quando o movimento vai ser audível do ar através do tubo endotraqueal, mas não vai ter uma tosse audível. 2 vai ter uma tosse fraca, que mal vai ser audível. 3, a tosse vai ser claramente audível. 4, a tosse vai ser mais forte. E 5, vão ocorrer tosses fortes, sequenciais e múltiplas. Apesar do SC... Mari, o áudio tá dando ruído. E agora, tá melhor? Melhorou. Tá, eu tirei o fone. Tá, peraí. Tá, eu vou falar de novo então, tá? Apesar do SCSS que a Gabi falou, né, ter sido o método mais comum de análise dos artigos, então na maioria dos artigos que foi analisado usaram o SCSS. Mas o WCT, que é o White Card Test, né, foi um outro semi-quantitativo método, um método semi-quantitativo usado para medir a força da tosse. Esse método nada mais é do que, também chamado de teste do cartão branco, né? Nada mais é do que uma avaliação simples que pode determinar a eficácia da tosse. Como que ele é feito? Coloca-se um cartão branco de 1 a 2 centímetros aproximadamente da extremidade do tubo endotraqueal e pede-se para os pacientes tossir até 3 ou 4 vezes. Se alguma umidade ou sujidade apareceu no cartão, daí classifica o resultado como positivo. E se der teste negativo, ou seja, não aparecer nada, daí tem associação com a falência do desmame. Esse teste foi muito utilizado também. Nesse artigo tem comparação do WCT com o SCSS, que a Gabi falou, mas não tem com o PeakFlow, tá bom? Mas mais para frente a gente vai comentar sobre isso. Então, em relação à metodologia, os estudos, eles foram... as pesquisas, né, buscaram... Deixa eu falar de novo, tá. Eles buscaram pesquisas publicadas antes de junho de 2021, no PubMed, Web of Science, na Biblioteca Cochrane, em outros bancos de dados chineses, e não teve limitação de idioma. Foram um total de 535 estudos obtidos, e após a triagem que eles fizeram de títulos, resumos, a revisão dos artigos completos, foi um total de 7.329 pacientes, envolvendo 8.684 testes analisados. Teve algumas inclusão de critérios, que não está nos slides, mas eu vou comentar rapidinho. Foram apenas pacientes adultos com um tubo endotraqueal envolvidos. Um TRE foi concluído antes da extubação. Esses são alguns critérios, né? A força da tosse foi avaliada antes da extubação. E alguns trabalhos foram excluídos, como alguns trabalhos como revisões, relatos de caso, editoriais, cartas, resumos de conferência, artigos que não tinham dados disponíveis para o paciente com tosse fraca, artigos sem uma definição de falha de extubação. Esses foram excluídos. Só mais uma informação, todos os estudos foram selecionados independentemente por 2 pesquisadores. Em relação aos resultados, né?
um total de 23 tipos de estudos, envolvendo 3.018 testes, medindo o pico com o PicFlow, né? Usando o PicFlow. Antes da extubação, houve falha de extubação em 36,2% e 6,3% entre os pacientes com tosse fraca e forte, respectivamente. Ou seja, 36 pacientes que foram diagnosticados com a tosse fraca a partir do PicFlow sofreram falha na extubação. E os que foram diagnosticados com tosse forte, mesmo assim, 6,3% tiveram falha na extubação. Isso medido pelo PicFlow. Em comparação, quando mediram com o SCSS, que a Gabi explicou, foi um pouco maior esse índice, né? Então, antes da extubação, foi realizado 22 tipos de estudos, envolvendo 5.166 testes, e mostrou a falha de 37,1% e 11,3% entre os pacientes com tosse fraca e forte, respectivamente. Ou seja, nesse SCSS, teve 11,3% dos pacientes que tiveram falha na extubação sendo diagnosticado com tosse forte, ou seja, o índice foi maior que o índice do PicFlow. Mais pacientes tiveram falha na extubação. Então, né, como resultado ali que o artigo traz muitas vezes, é que a força da tosse está fortemente associada a PIMAX, né, a máxima pressão inspiratória e expiratória. E, por sua vez, pode refletir a função dos músculos respiratórios. Uma melhor função muscular respiratória está associada a uma menor falha de extubação. Portanto, a força da tosse mais fraca é associada a maior falha de extubação. Pode passar. Só outra informação, até onde eles falam, né, que até onde eles sabem, essa é a primeira revisão sistemática e meta-análise para explorar a previsão de falha de extubação diagnosticada pela força da tosse. Então, eles trazem ali que o pico de fluxo involuntário, que a Gabi explicou, né, pode ser mais adequado para prever o fracasso da extubação em pacientes que estão prontos para a extubação. Então, eles indicam mais o pico de fluxo involuntário. Esse estudo descobriu que o WCT, né, o do cartão branco, é mais preciso do que a pontuação do SCSS, né, para prever o fracasso de extubação. Então, o WCT tem uma prioridade sobre o SCSS para prever falha de extubação. Outra coisa que eles colocaram foi que quando os pacientes são identificados como tendo tosse fraca, usando o SCSS, o risco de falha na extubação é muito alto. No contraste, os pacientes identificados como tendo tosse fraca, usando o PicFlow, pode ter uma tosse mais forte do que aqueles identificados como tendo tosse fraca, usando o SCSS. Isso pode ser que o SCSS seja incapaz de detectar uma tosse fraca em pacientes com pico de fluxo moderadamente reduzido, que é aproximadamente cerca de 60 litros por minuto, ou menos. Então, basicamente, eles falaram que para melhor prever é o PicFlow, depois o WCT e, por último, o SCSS, porque o SCSS acabou se mostrando muito subjetivo. E para tosse fraca, ele não detecta muito bem. Pode passar. Para concluir, então, a tosse fraca está associada ao aumento da falha na extubação. Ele pode ser avaliado pelo fluxo de pico de tosse, PicFlow, né, e pelo SCSS. O poder preditivo do PicFlow pode ser melhor do que o SCSS para o diagnóstico de falha de extubação. E foi o que eu comentei, né? E sobre o teste do WCT também, que é mais preciso que o SCSS. Só fazendo um último comentário, que não está no slide também, sobre as limitações desse estudo. Então, eles mesmos colocam, né,
que esse estudo possui várias limitações, mas eles não trazem essas várias limitações, eles comentam algumas, né? Então, eles comentam que a primeira hora ali entre a remoção do tubo endotraqueal e a falha da extubação foi o principal risco elevado de avaliação da qualidade dos estudos incluídos. Só que eles analisaram estudos que definiram falha de extubação dentro e além de 72 horas. A meta-regressão deles mostrou que esse fator não influenciou a sensibilidade e especificidade. E, em segundo lugar, o viés de publicação foi observado entre os estudos que mediu o SCSS. Foi onde mais teve viés. Mas tudo indicou que os resultados foram estáveis, apesar da presença de viés de publicação. Terceiro lugar que eles comentaram é que julgar a tosse fraca é difícil, porque a definição de tosse fraca varia de acordo com o estudo, de acordo com cada estudo, né, que eles pesquisaram. Então, eles colocaram que tem várias limitações, mas não trouxeram essas várias limitações, né? Por fim, pode passar. Então, essa é a carinha ali do estudo, do artigo. E essa é a referência. Muito bom, Mari e Gabi. Deixem para nós também o artigo lá no WhatsApp. Deixa o prof.